Olá, este é mais um Atos do Dia e nessa quinta-feira nós vamos falar sobre turismo, limpeza urbana e também transporte aqui das cidades. A começar pela cidade de Guaratinguetá, porque o Uber pode ter o serviço suspenso no município, Éder. A empresa foi notificada pela prefeitura sobre os quesitos obrigatórios que não estão sendo cumpridos, isso segundo o executivo, desde setembro. Há 5 meses, então, o transporte de passageiros por aplicativos foi regulamentado pela Câmara e desde então, segundo a Prefeitura, nenhuma das principais determinações foram cumpridas. Em entrevista ao jornal Atos nesta semana, o secretário de Segurança Pública de Guaratinguetá, o Marco Antônio Major de Oliveira, confirmou que mesmo com os ofícios publicados nos últimos meses e os pedidos referente ao Uber, até o momento nada foi respondido. O Executivo pede então que sejam fornecidas informações sobre os condutores cadastrados na cidade, o ano de fabricação dos veículos de propriedade dos motoristas e também cobra o repasse de 2% do valor arrecadado com as corridas no município. De acordo com o secretário, nenhuma resposta então ainda foi encaminhada para a Prefeitura, Hélio. Existe um problema a ser avaliado nessa situação. Realmente a Prefeitura fez o dever de casa, regulamentou na cidade, até porque são motoristas profissionais que passam a vislumbrar nessa profissão a possibilidade de ganho. E é claro, a Prefeitura tem que cobrar a parte dela, tem que regulamentar, mas precisa ver se a informação chegou no Uber. Se eles sabem, por exemplo, para quem eles vão se direcionar. Porque Guaratinguetá, acho que depois que a Câmara votou e publicou-se um edital no diário oficial deles, que a gente sabe que inclusive é online, acho que o mundo todo está sabendo. Não é assim muito assim que a banda toca. Precisa ver se tem um protocolo de alguém lá do outro lado que tenha recebido as informações e as incumbências para responder. É claro que o secretário está fazendo a parte dele, ele quer salvaguardar até para que se mantenha o que a Câmara aprovou e validou, mas eu acredito que aí seja mais falhas de comunicação, até porque tem que ter protocolo. Olha, fulano, você recebeu tal informação, vocês sabem, o Uber tem que tomar conhecimento oficialmente. E os dois lados ficam respaldados também, né? O mais viável aí seria uma ação ou uma carta extrajudicial via cartório para que alguém lá do outro lado tivesse um AR assinando como houvesse recebido a informação. É pura falta de informação, acredito, né? Sim. Não, mas está dando o que falar, então, essa possível ou não suspensão do serviço em Guaratinguetá. Vamos ver, então, como que vai desenrolar essa história. E agora uma informação para toda a região, porque o CODIVAP, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segue movimentado com os trabalhos neste ano. Na última terça-feira foi realizada uma reunião entre os prefeitos aqui do Vale, do Litoral Norte e também da Serra da Mantiqueira, isso em Taubaté. Já na quarta-feira, pela manhã, o presidente do CODIVAP, o Delcio Sato, se reuniu com o presidente da Associação das Prefeituras das Cidades e Estância do Estado de São Paulo, o Leandro Pilha, isso para tratar sobre convênios de infraestrutura turística conquistados aqui no Vale e toda a região. E os vereadores, então, das cidades aqui do Vale tentam, é claro, reverter essa situação do corte, né, dos investimentos no turismo, cerca de 27 milhões e meio de reais, e seguem otimistas, então, com o retorno desses convênios para as cidades. O Sato está dando um novo colorido no CODIVAP, né? Entre eles, esse lado turístico, foi até, inclusive, reesquentado essa versão do turismo, do CODIVAP Turismo, inclusive o secretário aqui da cidade de Lorena passou a ser o presidente da cidade de Guaratinguetá. O Murad, ele passou a ser o presidente do CODIVAP turístico, e a motivação disso tudo foi o corte financeiro, né? O Sato foi lá com a Associação das Estâncias e eles estão tentando convencer o governo Dória de que esse dinheiro tem que ser retornado para envio às estâncias, que muitos municípios que percebem essa verba do DAD, eles já estão, inclusive, comprometidos nos seus orçamentos, nos planejamentos de obra, tudo. Foi um golpe do governo Dória nesse início de mandato em cima desses prefeitos. Vamos ver o que vai acontecer, porque a eleição só daqui 4 anos, né? Tanto para presidente
como para governador. Mas quem está sofrendo agora, então, são esses municípios. Boa parte aqui da nossa região, é claro que recebeu esse corte em relação aos convênios. Agora, uma informação para a gente poder fechar o Atos deste dia em relação à cidade de Lorena, falar um pouquinho de limpeza pública, porque o prefeito Fábio Marcondes segue com um projeto de autoria do vereador Maurinho Fradique, que prevê a criação de PEVs, que são pontos de entrega voluntária para auxiliar esse serviço de descarte de resíduos sólidos, já que a cidade já possui um aterro de resíduos sólidos e inertes. Só que, aproveitando esse assunto, relacionado mesmo à limpeza urbana, o que tem dado a falar aqui na cidade é a questão da concessão do lixo de Lorena. Como que está essa atualização, Ara, em relação a esse assunto? Sobre o projeto, o que a gente tem que dizer é o seguinte: parece-me que no jurídico da prefeitura está avaliando a inconstitucionalidade do projeto, até porque um vereador não pode criar despesa para o município, ele não pode fazer leis que venham onerar o município. E esse ponto de recepção desses inservíveis, eles criam, queira ou não, uma sistemática de gastos. Então, o prefeito está analisando isso aí. Paralelo a isso, o prefeito, entendendo que o lixo é muito mais do que pegar o que o município coloca na rua e dar um destino, existe uma série de coisas envolvidas. Então, ele contratou, por licitação, uma fundação, uma fundação ligada à USP, que é a FIP, se eu não me engano, para poder fazer uma avaliação de como que seria o organograma todo do sistemático para uma futura concessão do lixo, que abrangeria, inclusive, tudo que Lorena tem que fazer para ficar em dia com as leis ambientais. Então, é todo um estudo primeiro. Primeiro, a criação de 2 usinas, uma para fazer o trabalho dos restos de obras, que são os inservíveis. Para triturar, reaproveitar para obras. E depois esses que chegam, por exemplo, de equipamentos que não funcionam mais, essas coisas, tem que ter um destino final. Também tem que buscar as licenças devidas junto à CETESB num aterro já existente aqui, que é o de lixo de construção, aquelas coisas todas. Tem também o transporte, não somente da casa do munícipe que põe o lixo orgânico na frente da sua casa e acha que resolveu o problema. Isso aí tem que ter uma usina e tem que ter um destino. Como os resíduos sólidos têm um outro destino. Então, é uma sistemática onde o município hoje gasta R$600 mil em média por mês, vai passar a gastar 900, uma previsão de até 900, pode ser menos, pode ser mais. Uma estimativa, Uma estimativa, e com isso aí ele tem todos os problemas resolvidos, porque ele terceirizou, ele fez uma concessão onerosa em cima do lixo. E é um alívio para o município caminhar com as suas próprias pernas, ter o seu próprio investimento, sem essa preocupação do lixo. Até porque demanda também a prefeitura, se ela for gastar mais de 10 a 12 milhões para colocar essa questão do lixo de acordo com as leis e obedecendo um TAC, termo de ajuste de conduta que o Ministério Público e a prefeitura celebrou, eles têm que seguir o organograma onde o caminhão de coleta do lixo ele não pode ter mais do que 5 anos de uso. E para uma cidade como Lorena, por exemplo, já implica mais de meia dúzia de veículos dessa natureza. Então, o custo vai longe. Tem todo um investimento. É claro que isso está em fase de audiência, deve ser enviado à Câmara, aí é um outro embate político, porque a Câmara reclama que isso aí pode ser assim um subterfúgio até para que pessoas tenham, com interesses pessoais, tenham usufrutos em cima disso aí, Ou seja, que tem esquema. Mas acredito que pelo perfil que a gente percebe e observa aqui na cidade de Lorena, com essa administração isso está longe de acontecer ou totalmente impossível de acontecer. Até o que aconteceu até hoje não tem jeito de ter uma mancha administrativa que pese a administração desse município. Vamos aguardar então, e saber como que vai ficar essa questão do lixo e também trazer nas páginas do Jornal Atos. Nos acompanhe no jornalatos.net, se inscreva no nosso canal no YouTube e siga as nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Estaremos lá. E até mais.